A Martech é uma empresa de tecnologia para gestão de marca empregadora. A gente oferece uma ferramenta para que, com inovação e praticidade, as empresas consigam analisar e alterar o que for necessário na reputação empregadora delas. Como que elas se apresentam nos seus diferenciais de forma única para pessoas, para talentos, e a gente diz que para os talentos ideais, não só para o meio profissional, mas para aquelas pessoas que realmente fazem sentido para a cultura daquela empresa. E aí a gente traz o poder do marketing, da comunicação, juntando as iniciativas de gestão de pessoas para que juntas elas consigam desempenhar de uma forma estratégica e de uma forma realmente pautada em análises e dados para que essas empresas consigam ter maior visibilidade para esses talentos ideais no mercado de trabalho. A Mar tem 2 anos, mais ou menos, entre a ideia, o desenvolvimento do MVP, a aplicação dos primeiros clientes e os ajustes que a gente vai fazendo ao longo do caminho, para que a gente consiga ir entendendo os desafios dos clientes, que é hoje o principal método que a gente usa de avaliar o que os nossos clientes estão sentindo de maior dificuldade, para que a gente aplique ali na tecnologia e faça com que os desafios deles sejam executados de uma forma mais tranquila e mais efetiva para eles mesmos. A gente identificou que cada vez mais o mercado de trabalho está se aproximando, digamos assim, de um mercado mais competitivo, de um mercado que as empresas precisam se posicionar cada vez melhor. Então a gente entende que a gente conseguir identificar quais são de fato as características, os atributos que as empresas têm que realmente fazem os talentos serem atraídos por ela, pode te gerar um diferencial do mercado empregador muito importante. Então a gente justamente entra para ajudar as empresas a trabalharem essa marca empregadora para fazer com que eles consigam contratar e reter os melhores talentos possíveis. A Mar vem como uma spin-off de um processo consultivo que eu já fazia, atendendo grandes empresas no Brasil. A gente já atendeu Natura, o Boticário, Itaú, enfim, grandes empresas que já tinham um olhar forte para a marca empregadora e para como que elas podiam estar trazendo visibilidade para as iniciativas mesmo que elas fizessem em relação às pessoas. E a gente percebeu que isso podia se expandir. No fim das contas, uma startup, uma empresa média, uma empresa pequena estava competindo ali com o iFood, estava competindo com o Google na hora de atrair esses talentos. E aí a gente pensou que a tecnologia podia ser um forte apoio para que essas empresas pudessem também ter uma visibilidade melhor no mercado de trabalho. E aí, num Startup Weekend, eu conheci o Rafa. E quando ela trouxe justamente que ela tinha identificado esse potencial no mercado e que ela via que tecnologia poderia ser uma forma de trabalhar isso melhor. Porque hoje, olhando para Employer Branding, muito é trabalhado por meio de serviço, muito é trabalhado por meio de consultoria, soluções extremamente personalizadas, assim. E a gente entende que a tecnologia pode facilitar isso e dar escala para as empresas, entende? Então a gente se conheceu justamente trabalhando, passando um final de semana imerso nessa oportunidade, e a partir desse Startup Weekend, a gente identificou que realmente era uma oportunidade bastante interessante de mercado para a gente começar a trabalhar, e foi daí que surgiu a marca. E aí a ideia começou a ganhar força, e aí com isso a gente começou a realmente desenvolver uma tecnologia que facilitasse esse processo de gestão da marca empregadora. E aí a empresa ganhou seus primeiros clientes com uma tecnologia no MVP ainda, e assim foi crescendo e se desenvolvendo em cima da metodologia que foi desenvolvida lá no mestrado, começou a ser aplicada em consultorias, até que ela se transformou num software para o modelo SaaS que facilitasse essa gestão pelas empresas. Como é que a gente faz isso? A gente construiu 5 principais categorias que a gente consegue avaliar essas empresas. E a gente acompanha recorrentemente essas 5 categorias pela visão tanto do mercado quanto pela visão interna dos próprios colaboradores. Então a gente sempre consegue identificar quais são aquelas características que tornam ela de fato diferente de qualquer outra empresa do mercado
e também a gente consegue ter esse entendimento sobre essa diferença, digamos assim, da visão das pessoas que estão dentro da empresa versus as pessoas que estão fora. Se a gente entende que a visão de quem está dentro é diferente da visão dos candidatos, das pessoas que simplesmente veem a empresa por fora, a gente significa que a gente não está comunicando isso muito bem. Então a gente entende que a gente vai precisar trabalhar isso por uma comunicação talvez um pouco mais eficiente, um pouco mais fidedigna de quem de fato a empresa é. Então a gente consegue identificar quais são as principais diferenças, e a ferramenta ela dá justamente esses passos, essas dicas do que é preciso ser feito para com que a gente tenha uma análise um pouco mais, uma percepção de mercado, digamos assim, um pouco mais fidedigna de quem a gente realmente é. Bom, inovação, principalmente quando a gente fala para a área de recursos humanos, ainda é um caminho a se desenvolver. A gente sabe da importância de trazer ideias novas, de abrir o processo de criatividade e como que isso pode agregar, e isso ficou muito claro para mim ao longo da minha trajetória quando eu vi todo o caminho do marketing com a própria RD e como que a gente trouxe a tecnologia para apoiar os processos do marketing, e isso fez bastante diferença para os times, para os resultados. E hoje a gente entende pela MAR que trazer essa mesma inovação para o setor de RH, para o setor de gestão de pessoas, é algo que tem o potencial de realmente trazer essa área para uma visão de futuro, para trazer indicadores, para mostrar como que o caminho pode ser seguido de uma forma que torne mais prático o dia a dia das pessoas que estão envolvidas, e com isso melhore também a experiência dos colaboradores, das pessoas que trabalham para aquela empresa. Então, no fim das contas, inovação para a área de recursos humanos é não só a tecnologia, mas é muito de trazer a referência do que outras áreas já estão fazendo para que o próprio RH, a gestão de pessoas e com isso as empresas de forma geral consigam desenvolver melhor esse olhar mais estratégico para algo que é tão importante, para algo que é fundamental. A gente entende que a MAR está surgindo num momento de mercado que a gente tem bastante trabalho ainda a fazer de educação sobre o que é Employer Branding e a importância dele, do Employer Branding para as empresas. Então, pensando em futuro, pensando em próximos passos, o que a gente vê de que a gente vai ter que... tem bastante desafio, tem bastante coisa a fazer ainda, justamente nesse sentido de educar o mercado sobre e mostrar essa importância de trabalhar o Employer Branding, de ter o Employer Branding como uma ferramenta estratégica, digamos assim, do desenvolvimento das empresas, para que a gente consiga, de fato, potencializar com que as empresas consigam ter esses ganhos a partir disso. A gente percebe que hoje tem uma necessidade muito grande de trazer essa inovação para a área, ao mesmo tempo que é muito novo. A gente fala de Employer Branding, a gente fala de marca empregadora, que é um termo que, se a gente for considerar, ainda é novo no mercado. Então, quando a gente pensa em como trazer esse conceito, trazer as referências, não só no Brasil como do exterior para cá, exige uma maturidade, exige um olhar de futuro mesmo, né? Olhar para frente. Hoje a gente sente que esse é o maior desafio, a gente está fazendo algo novo, algo que ninguém aqui nunca fez. A gente está transformando um processo que hoje ele é muito mais consultivo em algo que a tecnologia possa automatizar de alguma forma. Resumindo, assim, os desafios, acho que são os desafios de qualquer empresa que está querendo explorar um mercado que ainda é pouco explorado. Tem muito de educação, tem muito no sentido de mostrar os impactos e o potencial que aquela solução, que aquele nicho tem, e conseguir levar isso para o maior número de empresas, de clientes possível.